Bom dia, meus queridos amigos e irmãos! Sejam muito bem-vindos ao Pão de Cada Dia, o nosso alimento diário, a Palavra de Deus. Que a graça, a paz, o amor, a misericórdia de Deus, nosso Pai, e de seu Filho Jesus Cristo esteja com cada um de nós nesse dia de hoje. Vamos estudar a Bíblia? Hoje estudaremos, continuando no livro de Romanos, capítulo 1, dos versos 8 ao 17. Romanos 1, do verso 8 ao 17. Assim nos diz a santa palavra do Senhor. Antes de tudo, quero dizer que, por meio de Jesus Cristo, agradeço ao meu Deus por todos vocês, pois sua fé nele é comentada em todo o mundo. O Deus a quem sirvo em meu espírito, anunciando as boas novas a respeito de seu Filho, sabe como nunca deixo de me lembrar de vocês em minhas orações, sempre pedindo, se for da vontade de Deus, uma oportunidade para ir vê-los. Desejo muito visitá-los, a fim de compartilhar com vocês alguma dádiva espiritual que os ajude a se fortalecerem. Quando nos encontrarmos, quero encorajá-los na fé e também quero ser encorajados por sua fé. Quero que saibam, irmãos, que muitas vezes planejei visitá-los, mas até agora fui impedido. Meu desejo é trabalhar entre vocês e ver frutos espirituais, como tenho visto entre outros gentios. Pois sinto grande obrigação, tanto para com os gregos como os bárbaros, tanto para com os instruídos como os não instruídos. Por isso, aguardo com expectativa para visitá-los, a fim de anunciar as boas novas, também a vocês em Roma. Pois não me envergonho das boas novas a respeito de Cristo, que são o poder de Deus em ação para salvar todos os que creem, primeiro os judeus e também os gentios. As boas novas revelam como opera a justiça de Deus, que do começo ao fim é algo que se dá pela fé. Como dizem as Escrituras, o justo viverá pela fé. Glória a Deus, aleluia. Note que Paulo aqui, escrevendo aos romanos, aos cristãos romanos de Roma, ele diz que é por meio de Jesus, a nossa fé é desenvolvida. Então, a Bíblia fala também que Jesus é o autor e consumador da nossa fé. E é por meio de Jesus que a nossa fé é desenvolvida. Como assim? Quando nós ouvimos a palavra de Deus, os relatos da sua atuação, como Ele nos criou com tanto carinho, com as suas próprias mãos, como Ele foi misericordioso com o homem, mesmo após a traição e pecado, mesmo após o homem transgredir a sua lei, sua santa lei, Ele sempre tem mostrado o seu amor, a sua paciência, a sua misericórdia para as suas criaturas. Quando a gente começa a ler a Bíblia, ler a palavra de Deus, ouvir a palavra de Deus, a gente vê lá como Deus entregou seu próprio Filho para morrer por nós. A gente começa a entender o amor de Deus, o amor de Jesus, como Jesus se ofereceu, sofreu e morreu em nosso lugar para nos dar a vida eterna, para nos dar a paz, para nos livrar da escravidão, do pecado, da morte. Quando nós estudamos a palavra de Deus e aprendemos, ouvimos as suas promessas que foram cumpridas, nós ouvimos as suas promessas para o nosso futuro, para a nossa eternidade, nós vimos e presenciamos a sua fidelidade através da palavra de Deus, nós entendemos o amor de Deus. Então nós começamos a conhecer o nosso Deus por meio de seu Filho, que é a sua palavra. Então nós começamos a confiar nele, nós começamos a crer nele. Crer é confiar, certo? E nós começamos também a fazer a vontade de Deus, seguir as orientações de sua palavra. E quando nós começamos a confiar nele, então Cristo começa a habitar em nosso coração. A palavra de Deus diz: Cristo habitará em nosso coração à medida que aprendemos a confiar nele.
certo? E quanto mais de Cristo nós temos, quanto mais de Cristo em nós, mais nós recebemos poder para vencer a nossa natureza carnal, a nossa natureza pecaminosa. E então nós somos capacitados a obedecer a palavra de Deus, porque nós somos guiados pelo Espírito de seu Filho. Deus enviou ao nosso coração o Espírito de seu Filho. E é por isso, meus irmãos, que nós devemos compartilhar todo o conhecimento das Escrituras Sagradas que nós recebemos. Nós recebemos através do Espírito de Cristo, Ele nos atrai a si, nós começamos a querer ouvir a palavra de Deus, nós entendemos que nós não somos nada sem Cristo, e quando a gente vai ouvindo a palavra de Deus, a fé começa a nascer no nosso coração, e nós começamos a confiar em Cristo. E nós precisamos compartilhar tudo aquilo que nós estamos aprendendo da palavra de Deus. Nós precisamos compartilhar o amor de Jesus para as pessoas, não só através de palavras, mas através de ações, através de demonstração desse amor, através de obras também, né? Fazer a vontade de Deus é exatamente isso. E a vontade de Deus é que a gente compartilhe esse grande amor dele, compartilhe o conhecimento desse grande amor, compartilhe Deus e seu Filho, conhecimento de Deus e seu Filho para todas as outras pessoas. Porque a fé vem pelo ouvir, né? E ouvir a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Convido vocês a abrir a sua Bíblia em outro texto que comprova isso que eu estou dizendo. Romanos 10, 14 ao 17. Romanos 10, 14 a 17 diz assim: Mas como poderão invocá-lo se não creram nele? Como poderão invocá-lo se não crerem nele? E como crerão nele se jamais tiverem ouvido a seu respeito? E como ouvirão a seu respeito se ninguém lhes falar? E como alguém falará se não for enviado? Por isso as Escrituras dizem: como são belos os pés dos mensageiros que trazem as boas novas. Nem todos, porém, aceitam as boas novas, pois o profeta Isaías disse: Senhor, quem creu em nossa mensagem? Portanto, a fé vem por ouvir, isto é, por ouvir as boas novas a respeito de Cristo. Glória a Deus, que Deus seja louvado. Então a fé vem pelo ouvir as verdades a respeito de Cristo, o grande amor de Cristo, o grande exemplo de Cristo. Quando nós ouvimos de Cristo, nós nos apaixonamos por Ele, nós queremos conhecer mais e mais e mais, e queremos dedicar a nossa vida e entregar a nossa vida a Ele. E quanto mais a gente entrega a nossa vontade nas mãos de Jesus, a gente nega a sua própria vontade, a nossa própria vontade, e faz a vontade de Cristo, nós estamos aceitando Ele como Senhor da nossa vida. Não adianta eu dizer que Ele é o Senhor da minha vida e não crer nele a ponto de entregar todas as minhas vontades nas mãos dele. Então nós precisamos anunciar as boas notícias da palavra de Deus. E quando anunciamos essas boas notícias a respeito de Jesus, quando anunciamos a palavra de Deus, nós estamos encorajando, nós estamos animando uns aos outros. E como é bom ouvir a palavra de Deus, como é bom falar da palavra de Deus. Nós devemos estar sempre assim, encorajando, animando, né, com essas maravilhosas verdades a respeito do Filho de Deus. E Paulo diz aqui também que essa é uma obrigação de todo cristão. Essa é a ordem do Mestre Jesus. Ele diz, aquele que quer ser meu discípulo, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então, a primeira coisa é negar a sua própria vontade. Não é da nossa vontade se importar muito com as pessoas. Não é da nossa vontade sair pregando o Evangelho. Mas nós precisamos negar a nossa vontade, a nossa preguiça, a nossa ociosidade, a nossa vergonha e proclamar esse Evangelho,
certo? E Paulo diz, não me envergonhe do Evangelho, porque ele é o poder de Deus em ação para salvar aqueles que crê. Nós não podemos nos envergonhar. Não é uma questão de dom. Ele não diz que alguns levariam essa mensagem. Todos aqueles que foram salvos pela palavra de Deus, né, a respeito do seu filho, esses também têm a obrigação de levar essa palavra de maneira simples, de maneira a contar, apenas contar as boas notícias, contar o que Deus tem feito na sua vida, qual as mudanças que Deus tem feito na sua vida através do seu filho. Como foi conhecer Jesus para você? O que mudou em sua vida? Quando você conta a sua experiência a respeito de Jesus, você já está testemunhando a respeito de Jesus, você está levando essas boas notícias, dizendo, Jesus mudou a minha vida, Jesus pode mudar a sua vida também. Você precisa conhecê-lo mais, você precisa estar mais perto dele, ele vai habitar em você à medida que você aprenda a confiar nele. Então não devemos nos envergonhar. O Senhor diz que aqueles que se envergonham dele, do Evangelho, no dia do juízo, o Senhor se envergonhará dele e ele estará sozinho perante o tribunal. Então nós precisamos nos orgulhar, sentir orgulho pela oportunidade que Deus nos dá de ser mensageiros, né? De ser testemunhas de Jesus, de sermos transformados pelo seu poder, pela sua habitação em nós, nós somos transformados. A sua imagem, o seu caráter. E o justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. É pela fé, as pessoas ouvindo a palavra de Deus. É pela fé, quando as pessoas ouvem do amor de Deus e de seu Filho por nós. Essas pessoas são constrangidas pelo amor de Deus. E elas então querem conhecer mais esse Deus que entregou seu próprio Filho para morrer por elas. Querem conhecer mais esse Jesus, esse Cristo que deu a sua própria vida e sofreu no lugar delas para que elas tivessem uma oportunidade de vida eterna novamente. Então não perca a oportunidade, não deixe essa oportunidade passar. Você pode transformar a vida de muitas pessoas. Muitas vezes a gente acha, eles não querem ouvir, eles já sabem, mas tem muitas e muitas pessoas que nunca ouviram falar de Jesus. Nunca ouviram falar a verdade a respeito de Jesus. Talvez ouviram mentira. Talvez a visão deles, é como muitos de nós já tivemos, é que Deus é rígido, carrasco, e Deus está pronto para punir. Mas eles não conhecem Deus de verdade, não conhecem o seu Filho de verdade. Quando olhamos para a palavra de Deus, para a Bíblia, e vemos como Jesus tem agido, olhamos para todas as Escrituras e vemos como Deus tem sido misericordioso com o seu povo, com o ser humano, nós enxergamos um Deus diferente, um Deus que realmente nos ama, realmente está disposto a dar tudo por nós, a estar perto de nós, a nos levar em segurança para a eternidade. E nós precisamos apresentar esse Deus verdadeiro, esse Deus único e verdadeiro, o Pai, que o Senhor Jesus, o Filho de Deus, veio aqui a essa terra revelar o caráter do seu Pai, que havia sido distorcido pelos homens. E da mesma maneira, hoje nós encontramos em uma sociedade, em uma cristandade, a religiosidade, a religião, as igrejas, têm agido de maneira tão distorcida, tão diferente do que Deus nos manda na sua palavra, que as pessoas têm mais medo de Deus, têm raiva de Deus, desse Deus criado por homens. Mas o nosso Deus, segundo a sua palavra, segundo a nossa fé, que cremos na palavra de Deus, é um Deus de misericórdia, é um Deus justo, porque Ele pune, destrói o pecado, porque o pecado destrói os seus filhos. O pecado escraviza, causa sofrimento e destrói as suas criaturas. É por isso que Deus se ira. Mas Deus também tem misericórdia, amor, e muito mais amor do que a própria ira sobre o pecado, porque Ele odeia o pecado, mas Ele ama o pecador, e Ele está disposto a dar tudo de si,
Ele deu o seu próprio Filho para que os pecadores tivessem um meio de redenção, um meio de regenerar esses seus filhos, essas criaturas que se jogaram, se lambuzaram, se afundaram na lama do pecado, a ponto de a sua natureza estar contaminada pelo pecado. Mas o Senhor Deus enviou o seu próprio Filho para ser o nosso substituto, para vencer o pecado por nós. E hoje o Senhor Jesus está batendo na porta do nosso coração. O Filho de Deus bate à porta do nosso coração, oferecendo essa salvação para mim e para você. Basta abrirmos a porta do nosso coração. Abrir a porta do coração é querer conhecê-lo mais. É dar um passo de fé, é confiar em Deus. Talvez você conheça muito pouco a respeito da palavra de Deus, da Bíblia, de Jesus, mas você precisa dar um passo de fé. Você precisa falar, eu quero te conhecer mais, Senhor Jesus. E começar a ouvir a respeito de Jesus, começar a examinar as Escrituras que falam a respeito de Jesus e do grande amor do Pai. E quando você começa a dedicar o seu tempo a conhecer a Jesus, aqueles que buscam Ele, encontra. Mas você precisa buscar de todo o coração. Você precisa realmente querer conhecê-lo mais. E se você já conhece, nunca é demais. Você precisa conhecê-lo mais. Até que um dia você o veja. Até um dia que você ouça a sua voz audivelmente. Busque essa comunhão a cada dia mais. Conheça Ele. Quanto mais você conhecer, você mais vai confiar, porque Ele é digno de toda confiança. Você mais confiar nele, você vai depender dele e se colocar na mão dele, para que Ele cuide de você. Você vai entender que é Ele que está regindo a sua vida, é Ele que está cuidando, Ele, nos mínimos detalhes, da sua saúde, do seu bem-estar, da sua fé, da sua família. É Jesus que está cuidando de cada um de nós. E quando você entende isso, você começa a amar esse ser que você lê, que você aprende, que você está conhecendo. E quanto mais você aprende a confiar nele, ele faz de você o templo vivo para a sua habitação. Ele habita na sua mente e ele toma o controle da sua mente se você entregar para ele. Aí, em vez do seu corpo produzir obras de pecado, pensamentos pecaminosos, emoções pecaminosas, raiva, ira, você vai começar a sentir paz. Você vai produzir a paz, transbordar essa paz que Jesus nos dá para outras pessoas. Onde você estiver, você vai levar essa paz, você vai levar o amor, a harmonia, você vai levar a palavra de Deus, você vai levar a fé, a esperança. Você vai levar o consolo do Senhor Jesus para os corações. Você vai ser um canal de bênção para o mundo. Mas para isso você precisa primeiro receber de Cristo tudo isso. Porque tudo vem dele. Tudo vem do Pai através de Cristo Jesus. Nós somos preenchidos com a sua presença, com a sua habitação em nossa mente. E aí Ele purificará os nossos pensamentos, nossos sentimentos, e as nossas ações serão boas, obras de justiça segundo a lei de Deus, para a glória de Deus. Então as pessoas vão ver Jesus em nós. Então nós vamos realizar as obras que Jesus realizou. E nós vamos ser as mãos de Jesus aqui nessa terra. Que Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua família. Que você possa cada dia mais crescer e cada vez mais conhecer mais o Senhor Jesus. Cada vez mais entregar completamente a sua vida nas mãos do Senhor Jesus. Entregar a sua vida nas mãos de Jesus é confiar nele, é não depender de homens, do sistema, depender do dinheiro unicamente, mas acima de qualquer coisa, depender de Cristo, é viver pela fé. Ele diz, o meu justo viverá pela fé. Está chegando o momento que não existirá mais o dinheiro, não existirá mais o seu emprego, você não terá liberdade, você não terá a sua própria casa, você não terá as coisas que você tem hoje, que muitos de nós confiamos. E quando chegar esse momento, em que confiaremos? Será que abandonaremos todas as cordas, todas as amarras,
para confiar unicamente em Cristo, de uma hora para outra. Por isso, é passo a passo o Senhor Jesus está nos ensinando a confiar nele, a ponto de entregarmos a nossa vida nas mãos dele, tendo a certeza que ele nos dará de novo a vida e a vida eterna. Que Deus abençoe, que Jesus habite no seu coração, que você aprenda a confiar nele e receba esse poder. A graça é isso, é o poder que Deus nos dá através do seu Filho. É a sua presença santificadora. Ele nos traz esse poder para que a gente possa ser regenerado, obedecer a Deus, ser parecido com Deus novamente. Aquela imagem que nós fomos criados, a imagem e semelhança de Deus, nós perdemos pelo pecado, pela desobediência, quase 6.000 anos de desobediência, de pecado. Estamos totalmente descaracterizados, deformados. Nosso caráter parece mais o caráter do maligno do que o caráter de Deus. Mas é essa obra que o Espírito do Filho de Deus quer fazer em nosso coração. Pela sua habitação, ele começa a transformar e regenerar o nosso caráter, a imagem do seu caráter. E esse é o desejo de Deus para você. Preparar você, limpar você, mudar você, para que quando ele vier nos buscar, você esteja pronto para ser glorificado, receber a sua glória, e aí o seu corpo será transformado. Teremos um corpo indestrutível, incorruptível, e moraremos com o Senhor eternamente, para a glória de Deus e pela graça de Deus. Não desperdice essa oportunidade. Jesus é o único caminho. Jesus é a única salvação, porque esse foi o método, o meio que Deus, o nosso Pai, o nosso Criador, escolheu para nos salvar e nos regenerar e nos restaurar à família de Deus. Um grande abraço, que Deus te abençoe e até amanhã, com mais um Pão de Cada Dia.